Quarta-feira, 17 de abril de 2019. Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje você vai ver que nossas orações estão com o povo francês, afirma Bolsonaro. E confira mais destaques. CCJ da Câmara debate parecer da reforma da Previdência. Polícia Federal ouve Geraldo Alckmin em São Paulo. Quem não votou nas últimas 3 eleições deve regularizar título até 6 de maio. E Papa recebe busto de Ayrton Senna nos 25 anos da morte do campeão. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. Começando o boletim de notícias do dia de hoje, o presidente Jair Bolsonaro lamentou o incêndio de grandes proporções na Catedral de Notre-Dame, em Paris. O caso repercutiu no mundo e também no Brasil, onde ano passado houve um incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro escreveu em uma rede social sobre o incêndio que destruiu parte da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Em nome dos brasileiros, Bolsonaro manifestou profundo pesar pelo que classificou de terrível incêndio e afirmou que as orações estão com o povo francês. O caso repercutiu no mundo inteiro, já que a catedral, com cerca de 13 milhões de visitantes ao ano, é um dos monumentos históricos mais frequentados da Europa. Eu tive um momento como 11 de setembro. Eu achei que uma tragédia tão grande quanto aquela estava acontecendo. Foi muito assustador ver a catedral em chamas. Fico triste de saber que uma obra dessa, que tem já tantos séculos, né, de existência, está sendo destruída pelo fogo. Ano passado, os brasileiros viveram o drama de perder um prédio histórico, depois de um incêndio destruir o Museu Nacional no Rio de Janeiro. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados esteve reunida ontem, dia 16, para debater o parecer do relator da reforma da Previdência, o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais. Ele recomenda a admissibilidade da proposta da emenda à Constituição, a PEC 6/19. Cerca de 130 deputados inscritos para falar quando a sessão da Comissão de Constituição e Justiça começou hoje pela manhã. A previsão, pelo acordo de ontem, era fazer os debates até amanhã e a votação na próxima semana. Mas o presidente da Câmara não gostou da ideia de adiar a admissibilidade ou não da reforma da Previdência. Não faz sentido na Comissão de Constituição e Justiça de admissibilidade ter mais de 100 inscritos. Isso não é razoável. Se o limite são 10 para o requerimento de encerramento, eu acho que um acordo razoável era que 30, 40 pudessem falar. Um acordo para todos falarem, é um acordo que inviabiliza qualquer procedimento daqueles que querem colaborar. O presidente da CCJ voltou a dizer que não vai impedir ninguém de discutir o relatório do deputado Marcelo Freitas antes de votar. Eu quero dizer que eu não vou aceitar pressão nesse momento, eu não sou massa de manobra de ninguém, nem do governo, nem da oposição, nem do Centrão. Eu, como presidente da comissão, eu tenho respeito por todos os senhores que integram essa comissão e, como presidente dos trabalhos, eu tenho que olhar um lado, que é o lado do bom andamento dos projetos e, nesse sentido, eu tenho que olhar pelo projeto que está em análise, que é o projeto da Previdência. Com base no acordo, deputados marcaram passagens e compromissos fora de Brasília para amanhã, indicando que a sessão pode ficar esvaziada. Mas hoje o debate foi intenso. O governo argumenta, a maioria hoje das mulheres já se aposentam por idade. Quando ele diz isso, não é uma vantagem, é porque as mulheres não conseguem somar 15 anos. Aí vem a proposta do governo e diz assim, agora você vai ter que provar 20. É uma questão de responsabilidade, senhor presidente. Quem de fato quer resolver as questões do nosso país, quem de fato quer cuidar dos mais pobres, quem de fato quer gerar emprego, renda e colocar investimentos nesse país, vota pela nova Previdência. E o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi ouvido ontem pela Polícia Federal como testemunha em um inquérito que, segundo ele, investiga a formação de cartel. A Polícia Federal, entretanto, não confirmou a que inquérito se refere o depoimento de Alckmin.
Geraldo Alckmin chegou por volta das 3h30 da tarde e depôs como testemunha em um inquérito que investiga desde 2011 empresas de energia e transporte como a Alstom. Na saída, o ex-governador falou sobre a decisão da Justiça que o tornou réu em processo de Caixa 2 envolvendo a Odebrecht e a campanha do Tucano em 2014. Todas as contas correntes e aplicações financeiras do ex-governador até o total de R$39.700.000 estão bloqueadas. Olha, eu acho uma medida injusta, é liminar, e nós vamos recorrer, com consciência absolutamente tranquila e confiando na justiça. E os brasileiros que ainda estão em situação irregular com a Justiça Eleitoral terão até o início de maio para regularizar o título. O prazo vale para quem não votou ou não justificou o voto nas últimas 3 eleições. Esta matéria é da TV Canção Nova. O prazo termina no dia 6 de maio e até agora o número de eleitores irregulares no país assusta. Mais de 2,5 milhões de pessoas. Daniela quase teve o título cancelado. Se adiantou para não correr o risco. Eu estava com pendência e o meu serviço pediu a regularização do título. Então, andar em dia é mais fácil, é bem melhor. O procedimento é simples e não precisa de agendamento. O eleitor pode chegar ao cartório eleitoral com título ou documento original com foto. Elas vão vir aqui, vão retirar uma guia de multa, porque agora não tem mais uma opção de justificativa, né? O prazo já se esgotou. Elas vão pagar essa guia no Banco do Brasil e trazer o comprovante para a gente. A multa é no valor aproximado de R$ 3,50 por pleito. Em 2018, que o país teve primeiro e segundo turno, a Justiça considera como 2 processos eleitorais. Quem está fora do país também deve cumprir o prazo. Ele pode procurar o consulado, a embaixada no país onde está residindo, pagar essa multa lá e transferir o título de eleitor. Também é possível que forneça um número do seu título de eleitor e, se essa pessoa concordar, ela pode vir aqui e resolver o problema por ela. A atualização do documento evita alguns transtornos, como impedimento ao tirar passaporte, participar de concurso público, fazer empréstimos ou renovar matrículas em instituições de ensino oficial ou fiscalizadas pelo governo. Para o eleitor que tem dificuldade de sair de casa, é bom saber que parte do processo de regularização do título pode ser feita pela internet. A página é a do TSE. Nessas abas de serviços e títulos destinadas ao eleitor, é possível preencher e imprimir o formulário de quitação da multa. O que não muda é que depois desse processo, a presença em um cartório eleitoral é essencial. Também acontece das pessoas levarem, pagarem, mas esquecerem de trazer aqui para dar baixa. Precisa trazer, senão continua a pendência. O cadastramento biométrico é outra necessidade eleitoral que deve ser cumprida até o fim do ano. Enquanto os prazos continuam em vigor, seu Jair dá o exemplo. Título novo, eleição ano que vem nova, nós vamos botar, né? Vamos para a guerra. E no próximo bloco você vai conferir: Papa Francisco recebe o capacete do piloto Ayrton Senna em comemoração aos 25 anos de sua morte. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Imaculada Notícias e 6 pessoas morreram na terça-feira após a queda de um avião comercial sobre uma casa que foi totalmente queimada no sul do Chile, confirmaram as autoridades. A queda de um avião comercial no Chile deixou 6 mortos. A aeronave caiu na região de Lagos, sobre uma casa de madeira que ficou destruída. O piloto e os 5 passageiros morreram. Uma pessoa que passava pelo local ficou ferida pelos destroços. No momento da queda, não havia moradores na casa. O voo partiu do aeródromo de La Paloma, na cidade de Puerto Montt, até a cidade de Ayacara. De acordo com as autoridades locais, o avião, de propriedade da empresa Arquipélago, ficou preso nos cabos da linha de energia no início da decolagem. E a tragédia na Catedral de Notre Dame gerou uma onda de comoção.
Nesta terça-feira, uma vigília foi realizada em Paris. Católicos se reuniram para uma vigília em Paris. Depois, o grupo realizou uma procissão entre a Igreja Saint-Sulpice e a Notre-Dame, um dia depois do incêndio que atingiu a catedral. O presidente francês Emmanuel Macron prometeu que o famoso ponto turístico vai recuperar rapidamente sua glória, depois de queimar por mais de 12 horas. Macron disse que a Notre-Dame vai ser reconstruída em 5 anos, mas especialistas acreditam que a restauração do edifício vai exigir décadas. Empresas, instituições e famílias bilionárias de todo o mundo já ofereceram cerca de 700 milhões de euros para a restauração da obra-prima gótica, que fica no coração de Paris. A causa do fogo ainda não foi determinada, mas suspeita-se de acidentes relacionados a obras de restauração. E na audiência geral de hoje, quarta-feira, o Papa Francisco recebeu um busto em bronze e um capacete de Ayrton Senna, cuja morte está completando 25 anos em 2019. A homenagem foi entregue por Bianca Senna, sobrinha do piloto e presidente do Instituto Ayrton Senna. My sister did this, she sculpted it, but she just got her baby and she couldn't come. So, thanks a lot. Can I ask you to bless the job? E essas foram as nossas informações do dia de hoje. Eu te espero amanhã, 5h30, aqui pela TV Imaculada Conceição. Um abraço para você e salve Maria Imaculada.